Glória a Deus. Essa mensagem é uma mensagem que Deus falou comigo logo após que o pastor Marcos falou comigo na manhã da segunda-feira agora, me convidando para pregar. E antes de aceitar o seu convite, pastor, o senhor mandou mensagem às 8 horas da manhã e respondi 10 horas da manhã. Essas 2 horas eu perguntei se eu podia subir nesse púlpito para o Senhor. Foram 2 horas falando com o Senhor se Ele me autorizava. E de que forma Ele me autorizou? Me revelando a palavra. Então sempre na hora de tomar uma decisão, uma escolha, algo de decisão, a melhor forma de você saber que Deus lhe aprova é quando Ele fala com você na palavra. E Deus me revelou esse verso, o verso 15 para ser mais exato, que diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal, ou em outras traduções, que os guarde do maligno. E nessa noite eu quero pregar sobre isso. Quando Deus tem nos guardado do maligno, quando Deus tem nos guardado do mundo, quando Deus tem nos guardado da nossa própria carne, do nosso próprio eu. Em primeiro lugar, antes de nós entrarmos nesse texto e eu fazer as aplicações que Deus me falaram, eu queria dizer à igreja que no capítulo 13, Jesus disse o seguinte no verso 1. Diz a palavra: ora, antes da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído do Pai e ia para o Pai, levantou-se da ceia, tirou suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. O pano de fundo dessa passagem histórica aqui, registrada em João capítulo 17, é que, chegada a hora do Senhor se manifestar como o Filho, como o Cordeiro, como o sacrifício, o Senhor entendeu que naquele momento ali no cenáculo, faltando um dia para a Páscoa dos judeus, ou seja, faltando um dia para a sexta, ou seja, quinta-feira à noite, Jesus tomou uma atitude que ele não havia tomado em todo o seu ministério. Porque ao longo do ministério de Jesus, Jesus foi verdadeiro e Jesus foi sincero com os seus discípulos. Mas o Senhor sabia que as verdades principais que ele carregava, ele não podia dizer naquele momento, mas no momento certo. E o momento certo é aqui, em João capítulo 13, quando o Senhor reúne os seus 12 no cenáculo, prepara a última ceia, onde ele revela o propósito final e principal da sua vinda, que não era somente ser o rei dos judeus, mas era ser o sacrifício vivo do Deus Pai em prol da salvação. O principal objetivo de Cristo era ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso João Batista testificou quando o viu vindo para o Jordão. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus toma a palavra no cenáculo antes de ceiar. E você conhece a história lá dos pés do discípulo. E ali tem um sermão do capítulo 14, capítulo 15, 16 e 17. No 18 ele já está no Getsemane. No 18 ele já está sendo preso. Então o que eu queria dizer aqui é que Jesus preparou o seu discípulo, e essa preparação foi uma preparação espiritual, uma preparação psicológica, uma preparação sentimental. Deus nessa noite está nos preparando espiritualmente, psicologicamente e sentimentalmente para a gente continuar nessa jornada cristã, continuar carregando a nossa fé, continuar guerreando as guerras do Senhor, continuar olhando para a obra de Deus antes de olhar para nós mesmos. Porque eu tenho aprendido com Deus e tenho sofrido muito, porque Deus pede para que a gente venha olhar para a causa dele, e tantas das vezes nós estamos olhando para a nossa. Nós olhamos para a comida que falta, para o dinheiro que não tem, olhamos para a diversidade, e muitas das vezes a obra do Senhor, e eu vou dizer que a obra do Senhor não é congregar, a obra do Senhor é o reino, e congregar faz parte do reino. Muitas das vezes a gente está preocupado com a nossa vontade, e isso é um paradoxo, que nós temos que quebrar ele, quando na verdade o principal objetivo de Deus que você vai ter nessa palavra é a gente olhar para a obra dele, viver para a obra dele, fazer a obra dele, porque na medida em que você vive, faz a obra de Deus, diz a palavra do Senhor, de nada tem falta aqueles que servem ao Senhor. O Salmo 34, se não me falha a memória, tem um versículo que eu amo, eu não compreendo na totalidade, mas eu amo. O salmista Davi diz: os filhos dos leões têm fome e necessita, mas de nada tem falta aqueles que servem a Deus.
Davi está contrastando a dificuldade do reino animal com a dificuldade dos homens. Ele diz: os animais têm fome, mas aqueles que servem a Deus de nada têm falta. Enquanto eu estudava aqui, eu descobri que quando o salmista Davi está dizendo que nada tem falta, não é ausência de necessidade. E essa palavra guardei no meu coração. Quando o texto diz de nada tem falta, quando Jesus disse que a gente não deve nos preocupar com a ociosidade da vida, não é que nós não vamos ter essa adversidade de falta, é que nós temos garantia de suprimento no momento exato. Você tem garantia em Cristo que Ele vai te suprir, Ele vai te socorrer, Ele vai te visitar, Ele vai te levantar, Ele vai abrir o céu no momento exato. Para Marta e Maria, quando Lázaro adoeceu, Jesus já tinha que estar à disposição. Para Jesus não, é o quarto dia. Para Marta e Maria, Jesus tinha que ir ali imediatamente, porque Ele amava. Para Jesus não, Ele foi após 4 dias de luto, porque Ele chega no momento exato para a glória do nome dEle. Eu quero pregar nessa noite sobre o tema guardados pela palavra, porque Jesus aqui está fazendo uma oração para Deus guardar os seus discípulos. Por quê? Porque Ele já não estaria mais presente no meio deles, já não estaria mais instruindo. E se você observar, outra coisa que consola muito no meu coração, que no ano de 2023 Jesus tem me ensinado, é que o Senhor Jesus, do contrário de mim, do contrário de você, e eu quero que a igreja seja sincera comigo aqui, interaja comigo, tem dias que você não quer ouvir ninguém falar dos seus problemas para você. Tem dias que você não quer ouvir ninguém falar dos seus dilemas para você, porque você já está com os seus. Você já está com luta, você já está correndo com o filho, com esposa, com família, com desemprego. Então, se chegar alguém para falar de problema, para fazer questionamento, para fazer pergunta, você não vai dar o prazer de responder. Mas tem uma pessoa que todas as vezes que tem questionamentos, dúvidas, ele está sempre disposto a realizar e responder. Jesus, se você observar, todas as vezes que tinha questionamento, Ele tomava a iniciativa de responder. Ele tomava a iniciativa de explicar. Quando os discípulos conversavam entre si, porque eles eram inteligentes, eles sabiam que se conversasse na frente do mestre, o mestre os repreenderia. O que eles faziam? Nos bastidores, o que significa isso? Na palavra do semeador, eles ficaram perguntando o que significava o joio e o trigo. Jesus falou assim: vocês não entenderam a parábola? Eu vou explicar. Os fariseus, quando começavam a razoar entre si, quando Jesus disse para aquele paralítico de Cafarnaum: perdoados são os teus pecados, e os fariseus em pensamento disseram: quem é este homem que perdoa pecado? Diz a palavra do Senhor: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse aos fariseus: vocês acham que perdoar pecado é muito para o Filho do Homem? Pois eu vou mostrar que o Filho do Homem tem autoridade no céu e na terra para perdoar pecado. Filho, a ti te digo, levanta, toma o teu leito e anda. Então Jesus está disposto a realizar e a resolver nossos questionamentos. E eu queria pregar nessa noite, estou fazendo essa introdução para você entender que Jesus disse nesse texto que nós temos um inimigo. Nós lutamos contra o inimigo. Nós temos, de fato, algo que nós temos que lutar. E esse inimigo, aqui no texto, ele se refere como 3 coisas. Primeiro, o mundo. Segundo, Satanás. E terceiro, nós mesmos. No versículo 15 diz a palavra do Senhor: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E eu estudando, já conheci um pouco dessa parte, mas estudando, eu entendi que a palavra mundo, na Bíblia, no grego, tem diversos significados. Para nós, o mundo é o quê? É a terra. O conhecimento básico da igreja é: mundo é terra, mundo é o planeta. E nós, está certo. A Bíblia se refere ao mundo como planeta, como cosmos, como as estrelas, como universo. Só que também tem palavras no grego que referem-se ao mundo como terra, geografia. Tem palavras no grego que se refere ao mundo como algo organizado, o cosmos. Mas também tem a palavra mundo no grego que refere-se ao governo sistemático do diabo sobre a terra. A palavra mundo refere-se também ao governo que o inimigo exerce sobre a terra contra Deus, contra os escolhidos. E Jesus, nesse texto, eu contei, não joguei no Google não, 14 vezes Jesus cita a palavra mundo. Só que para cada versículo que Jesus está citando tem uma aplicação. Tem hora que Jesus está dizendo o mundo referindo-se à terra, tem hora que Jesus está dizendo o mundo referindo a um sistema político, religioso, social corrompido, imoral,
E tem hora que Jesus está dizendo mundo no sentido de planeta, de habitação, de terra habitada. Quando Jesus disse, no versículo 15, não peçam que os tires do mundo, Jesus está falando da terra. Jesus está falando do sistema. Porque nós não tem como a igreja sair do sistema. A igreja está dentro do sistema. Só que a Bíblia diz que a igreja está no sistema, mas ela não tem mancha, não tem mácula e não tem ruga. A igreja faz a diferença e resplandece com o brilho do Senhor em meio ao sistema corrompido da terra. E diz mais o Senhor, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. E é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Nós estamos no mundo, terra. Nós fazemos parte da criação de Deus, mundo, universo, e nós estamos vivendo e sendo influenciados cada dia, ano após ano, e já tem a agenda dos homens, e já tem a agenda dos anticristos, e já tem a agenda dos perversos de Sodoma para o ano que vem, que faz o mundo ser um sistema anti-Deus, um sistema anti-família, um sistema anti-moral, anti-ética, um sistema anti-bíblia. Esse mundo é que Jesus orou. Interessante que ele diz o seguinte, eles não são, olha só o que diz o versículo 14, deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Aqui Jesus está falando, não do mundo terra, porque nós somos terráqueos. Aqui Jesus está falando do mundo sistema, governo, a qual Satanás é o seu líder, é o seu cabeça. E no capítulo 14, eu anotei aqui no verso 30, Jesus disse assim, é chegada a hora, a qual o príncipe desse mundo vem, mas ele não tem parte comigo. Da mesma forma que o príncipe deste mundo, da mesma forma que a influência do mundo não tinha parte com o Senhor, também não tem parte com a igreja. Por isso nos odeia, por isso nos persegue, por isso tenta corromper a nossa santidade, por isso tenta macular a nossa moral, por isso tenta tirar a nossa ética, por isso tenta calar a nossa voz. É sobre isso que eu quero pregar nessa noite. O inimigo tem tentado tirar você do foco e calar a sua voz. De que maneira, Álvaro? De que maneira, pregador? De duas maneiras básicas. Primeiro, apagando o fogo do Espírito dentro do teu coração. Segundo, tirando a palavra de dentro de ti. Então hoje, a terceira volta, nós iremos vencer um inimigo chamado mundo. Nós iremos vencer um inimigo chamado diabo. Nós iremos vencer um inimigo chamado carne, velho homem, velha criatura. De que forma, pregador? Com o fogo do Espírito Santo aceso e com a palavra do Senhor na tábua do nosso coração. Era isso que Jesus estava pedindo ao Pai. Ele disse mais, eu vou para onde eu vim, da onde eu vim, mas não vos deixarei órfãos, vos enviarei outro Consolador, da mesma essência, da mesma natureza, e ele vos ensinará. E a coisa mais interessante da Bíblia é a seguinte: não há sábio que não seja mais sábio ainda, e não há ignorante que não possa aprender. Por que digo isso? Porque você só vai se lembrar dessa palavra se você conhecer ela. O Espírito Santo não vai soprar versículo no teu coração de forma miraculosa, de forma extraordinária, porque ainda que o Espírito Santo sopre um versículo no coração e você não conhecer, que utilidade terá? Se o Espírito Santo soprar um versículo na mente do ímpio, qual vai ser a utilidade desse versículo na mente do ímpio? Uma mente cauterizada, uma mente no engano, uma mente no pecado, uma mente cega. Agora, todas as vezes que você tem contato com a palavra, seja no culto, seja na tua casa, seja no monte, seja na tua madrugada, todas as vezes que você tem contato com essa água pura, água limpa, água eterna, o Espírito Santo vai trazer à tua mente, ao teu coração, no momento certo, a revelação daquela palavra. Interessante que após a ascensão de Cristo e a descida do Espírito Santo, o homem que era um covarde, o homem que negou Jesus, o homem que fugiu, o homem que se isolou, estava pregando no Pentecoste com autoridade e poder de Deus. O apóstolo Pedro. Por quê? Porque o Espírito Santo trazia para Pedro tudo aquilo que ele ouviu durante 3 anos do Mestre. E ele disse: arrependei-vos dessa geração perversa e crede no Evangelho e vós se salvarão. Eu não vim pregar aqui sobre o inimigo em si.
Eu vim pregar aqui como nós venceremos esse inimigo. Eu não vim pregar aqui sobre a influência do mundo que corrompe a igreja e derroba a igreja, não. Eu vim pregar aqui que a igreja está armada até os dentes contra o mundo, contra o diabo e contra a própria carne, no Espírito e na palavra. Diz o apóstolo João, são três que testificam no céu: o Espírito, a água e o sangue. São três que testificam na terra: o Espírito, a palavra e a água. Então eu quero dizer para a igreja nessa noite que nós estamos em guerra. Nós estamos sendo perseguidos pelo mundo, pela ideologia. Eu estava assistindo um documentário muito interessante, aonde o diabo ele não está mais se escondendo. A igreja ele não está escondido, ele está escondido para o mundo. Ele está nas ocultas do mundo, em Hollywood, no ramo da fama, na moda, nos esportes, na política. Ali ele está camuflado. Aqui dentro dessa casa ele está totalmente com as caras abertas. E o inimigo sabe que a política é um grande veículo de corrupção. Porque se ele corromper a política, ele corrompe as famílias. Se ele corromper a política, ele corrompe a educação. Se ele corromper a política, ele corrompe a saúde. Se ele corromper a política, ele corrompe as bolsas de valores. Se ele corromper a política, ele corrompe o comércio. Se ele corromper a política, ele corrompe o sistema financeiro do mundo. E o que isso tem a ver com a igreja? A igreja tem que estar intercedendo pela política. A gente tem que estar intercedendo pela civilização. A gente tem que estar intercedendo pelas vidas, pela sociedade. E o mais interessante, já estou caminhando para o fim, é que Jesus deixou bem claro qual era o papel daqueles homens. Diz o versículo 15, vou ficar só no versículo 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Versículo 16. Não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Mundo aqui não é terra, mundo aqui é o sistema. Jesus ainda em vida disse: eu vos envio como ovelha para o meio dos lobos. São homens? Lobos são homens? É claro que não, homens são seres humanos. A que se refere a metáfora dos lobos? Aos espíritos malignos que estão oprimindo os homens e fazendo os homens oprimir seus semelhantes. Quando Jesus disse que nos enviaria para o meio dos lobos, não é que os homens são lobos, é que aqueles demônios, é que o sistema do mundo, a religião, oprimia eles e fazia eles oprimir os necessitados e carentes. Só que o mais interessante, para que você venha se situar nessa palavra, e não venha ficar me olhando pregar como que não estivesse entendendo nada, é que Jesus disse: Pai, não tira do mundo não, guarda do maligno. E assim como tu me enviou para o mundo, eu envio eles após a minha subida, eu envio eles após a minha ascensão. Eu dou a autoridade para eles continuar a minha obra, continuar a estar com o inimigo, continuar destruindo as obras do diabo, continuar salvando homens, ganhando vidas. E aqui o sermão de Cristo para Pedro: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pedro se entristeceu. Tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Continua a minha obra. Continua fazendo o que eu fiz. Continua dando testemunho daquilo que você viu. E o apóstolo João, no próprio Evangelho, diz: nós temos falado daquilo que vimos e ouvimos. Eu quero dizer para você nessa noite: Jesus quer que você pregue Jesus, não somente o que está escrito, mas o Jesus que você vê e ouve. O Jesus que você experimenta na madrugada, o Jesus que você experimenta no seu trabalho, o Jesus que você experimenta como eu tenho experimentado nas minhas fraquezas e fracassos. Esse Jesus quer que você continue anunciando Ele. Já partindo para o final. O mundo é suas influências material e espiritual. Não se engane. Não se engane, igreja. O mundo tem influência material e espiritual. O inimigo usa das influências materiais e espirituais para nos aprisionar. É por isso que Jesus disse: onde tiver o nosso coração, onde tiver o nosso tesouro, está o nosso coração. Porque nós não podemos ficar com foco na terra. Segundo, o diabo tem suas estratégias. Agora, o mais interessante, meu pastor, eu fico muito triste quando eu caio no pecado. Por quê? Porque eu sei
pelo Espírito do Senhor, que todas as vezes que eu caí no pecado, não foi por causa do diabo, foi por causa de mim. E se o diabo vem me açoitar, se o diabo vem me oprimir, se o diabo vem zombar da minha cara, ele está na função dele. Quem não está sou eu. Porque a minha função é reinar com Cristo nas alturas celestiais. É reinar com Cristo no céu. É exercer autoridade sobre os demônios, exercer autoridade sobre a terra. Todas as vezes que eu tiver caído, a culpa é minha, não é de Deus, porque Deus dá o Espírito, Deus dá a palavra, Deus dá a igreja, Deus dá a comunhão, Deus dá a unidade, Deus dá as armas de Efésios 6, versículo 10 ao versículo 18, Deus dá recurso para o homem vencer, e se o homem não vence, é culpa do homem. Meu maior fracasso é saber que eu estou caído por causa de mim. E mais interessante, eu caio por causa de mim, do pecado que há em mim. Romanos capítulo 7. O bem que quero fazer eu não faço, senão o mal que não quero esse faço. Só que o diabo só usa daquilo que eu permito ele usar na minha vida. Se eu sou uma pessoa gananciosa, ele vai usar da minha ganância. Se eu sou uma pessoa soberba, ele vai usar da minha soberba. Se eu sou uma pessoa desumilde, ele vai explorar essa desumildade. Se eu sou uma pessoa gananciosa, avarenta, materialista, ele vai explorar todas as sementes que joga ali. Todas essas ervas daninhas. Então, as obras da carne favorecem o inimigo. As obras da carne favorecem os demônios. Agora, quando Satanás olha alguém que está abrindo mão de si, no caso Peniel, para fazer a vontade do Senhor, diz a palavra do Senhor: por um caminho virá, mas por 7 fugirá de ti. Encerrando, Isaías 54:17 tem um versículo muito lindo, a qual Deus falou com Isaías para Israel, na antiga aliança, e para a igreja na nova, que é o versículo 54, o capítulo 54, versículo 17, que diz: nenhuma ferramenta forjada, preparada, escondida contra ti, prosperará. Antes tu a condenarás. É interessante que no final do versículo 17, Deus revela de que meio ele faz isso. De que meio as ferramentas caem por terra? E aqui guarde no seu coração. De que maneira as armadilhas do inimigo são disparatadas? De que maneira as estratégias do inimigo são jogadas por terra? De que maneira o plano oculto de Satanás é trago para luz e desfeito? Diz o versículo 17, a parte final: porque essa é a herança dos santos do Senhor. Ou seja, eu só tenho garantia de vitória se eu estiver debaixo dessa herança. Eu só tenho garantia que as ferramentas do inimigo não prosperam, não tocam na minha saúde, não tocam na minha família, não tocam no meu casamento, não fecha a porta na minha vida, não traz miséria, não traz fracasso, não traz derrota, se eu estiver na herança do Senhor. E diz a palavra do Senhor que a herança do Cordeiro é a sua igreja. Isaías 53 diz: e ele orará o fruto do seu sofrimento e se alegrará. Encerrando, o Espírito Santo e a palavra são poderosos para nos guardar. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 a 2 diz que Deus nos chamou para a santificação do Espírito. Irmãos, uma vez eu vi um pregador pregando uma palavra tão linda, ele dizia: quando Satanás olha para o homem que está buscando a santificação, ele não vê o homem porque o homem está caído, ele vê a esperança e a semelhança de Cristo. Quando o diabo vê eu e você buscando a fé, buscando a doutrina, buscando a palavra, buscando andar nos caminhos que são difíceis, mas são os eternos, verdadeiros, ele já não vê mais o Álvaro, já não vê mais o pastor Marco, já não vê mais os presbíteros e evangelistas, ele já vê a semelhança de Cristo. Que o apóstolo Paulo diz: quando o tabernáculo se desfizer, temos um guardado nos céus em Cristo. Versículo 15, Jesus pede para a gente ser livre do mal. Versículo 17, Jesus pede para a gente ser santificado na verdade. E versículo 24, aqui eu encerro. Jesus pede para o Pai, para que o Pai, através do Espírito e da Palavra, nos permita ver a sua glória. No versículo 15 ele diz: Pai, não tira do mundo não, guarda do maligno, guarda do mal, guarda da corrupção. No versículo 17 ele: Pai, santifica a tua palavra, a tua palavra é a verdade. E no versículo 24, você lê em casa, ele diz: Pai, que eles vejam a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Então, primeiro, Deus vai te livrar do mundo. Segundo, Deus vai te santificar. E terceiro, você vai estar sendo livre do mundo, santificado para Deus, e vai enxergar a glória de Deus.
É assim que nós vamos vencer o mundo. É assim que nós vamos vencer o diabo. É assim que nós vamos vencer a nós mesmos. Sendo livres do mal. E aqui o mal que Jesus está se referindo é o mal físico e o mal espiritual. Jesus promete integridade física e integridade espiritual. Daniel foi jogado na cova. Leão não tocou nele. Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado na fornalha. Chama nem fumaça pegou neles. Jeremias foi jogado dentro da cisterna, mas não morreu. Davi foi perseguido pelo deserto. Davi entrou dentro de Gate e o inimigo não tocou nele, porque Deus tem compromisso com esse corpo de carne, com essa alma e com esse espírito, quando eu estou na sua palavra. Se coloque de pé nessa noite. Josué capítulo 1 foi lido aqui pelo pastor Iraquitã, uma palavra que falou muito no meu coração, e ele deixou bem enfatizado, bem ratificado que Josué só foi vitorioso, Josué só teve sucesso na sua missão, porque não olhou nem para a esquerda nem para a direita. Eu disse aqui um testemunho pessoal meu, quando eu caio, quando eu fracasso, eu tenho certeza que eu olhei para a esquerda, ou olhei para a direita, ou me atrevi a olhar para trás. Quando você cair, e você vai cair porque você é fraco. Cair, eu falo, não é cair de abandonar a salvação, é cair de um momento de comunhão. Acontece isso na nossa vida. Ou você é uma super mulher, um super homem, ou você quer vir para a congregação todos os dias. Quem disser que não, vai estar mentindo. Nós somos pessoas falhas. Só que todas as vezes que a fraqueza bater e ela prevalecer, tenha certeza, ou você olhou para a esquerda, ou você olhou para a direita, ou você olhou para trás. Mas a proposta do Senhor é: olhai para frente. E Jesus disse: não tira do mundo não, mas livra do maligno. Então nessa noite eu quero dizer para a igreja, já encerrando: Deus tem guardado a sua igreja, Deus tem protegido a sua igreja, Deus tem santificado a sua igreja, Deus tem glorificado a sua presença na igreja, Deus tem mostrado a sua glória para a igreja, Deus promete fazer coisas ainda maiores no meio da sua igreja. Aleluia. Senhor, que nessa noite o mundo, o sistema do mundo, que nessa noite o diabo, que disse Jesus, o príncipe deste mundo, e que nessa noite a nossa carne, a velha criatura, venha estar subjugada pelo poder da Tua palavra. E que a Tua santificação, desde os altos céus, toque na nossa mente, no nosso coração, no nosso ser, para que o Teu nome venha ser glorificado. Meu Pai, se alguém está fraco aqui, seja fortalecido. Se alguém está triste aqui, seja alegre. Se alguém está aqui desanimado, receba vigor, receba renovo. Se alguém está aqui com pensamentos que não são de vitória, com pensamentos que não são de sucesso, com pensamentos que não são de conquista, eu os repreendo no nome do Senhor Jesus. E que nessa noite Daniel venha voltar para sua casa, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Porque diz 2 Timóteo 2,15, ele é fiel, não podendo negar a si mesmo. Abençoa Peniel, nos abençoa no teu nome, em nome de Jesus. E aqui eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Valeu.